O Arthur Duval resolveu dar uma aula sobre Cuba e em menos de 3 minutos ele conseguiu errar tudo. Vamos ver o vídeo. Não, o Programa Mais Médicos é um desastre. O que era o Programa Mais Médicos? O Programa Mais Médicos é o seguinte, os caras chegaram para ajudar Cuba, contratavam os médicos cubanos, só que olha só que coisa, 90% do salário não ficava com os médicos. Ia para Cuba. Ia pro Fidel, irmão. Essa história de que Fidel ficava com 90% do salário dos médicos é uma invenção tirada do nada. É tão rasteira e absurda que nem vale a pena debater. É só retórica de quinta categoria feita para enganar quem já está enganado. Segundo ponto, o programa Mais Médicos não foi criado para ajudar Cuba, como ele diz, mas para atender os brasileiros que moram em lugares onde os médicos brasileiros se recusavam a ir. A política do Mais Médicos sempre foi priorizar os profissionais brasileiros. Só as vagas não preenchidas por brasileiros é que eram destinadas aos médicos cubanos. Em terceiro lugar, não, o governo brasileiro não contratou os médicos cubanos. O contrato do Brasil era com a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, ligada à OMS. A OPAS, por sua vez, tinha um contrato com Cuba, que disponibilizava os médicos para a entidade. Veja bem, o Brasil não pagava o salário dos médicos cubanos. Primeiro, porque não tinha contrato com eles. E segundo, por um motivo bem óbvio e simples. Isso seria impossível, porque eles não eram funcionários do Estado brasileiro, mas sim do Estado cubano. O governo brasileiro não poderia, mesmo que quisesse, pagar salário de funcionários de um Estado estrangeiro. Salário em qualquer lugar do mundo é pago pelo empregador, e no caso deles, o Estado cubano. Então, meu caro Arthur, quem pagava o salário dos médicos cubanos, quem depositava nas suas contas os seus salários todos os meses, era o seu empregador, o governo cubano. Ah, e detalhe, nessa história toda, a OPAS ficava com uma parte do valor pago pelo Brasil, 5%. E ninguém chama isso de roubo, e nem tem que chamar mesmo. Aqui eu só estou chamando a atenção para a incoerência desse pessoal. Essa incoerência vem do fato de que eles nunca tiveram qualquer preocupação genuína com os médicos cubanos. A fake news do roubo dos salários dos médicos nasceu assim. Esse pessoal da direita pegou o total pago pelo Brasil para a OPAS, dividiu pelo número de médicos cubanos atuando no Mais Médicos e chamaram isso de salário dos médicos pago pelo governo brasileiro. Desculpa, mas só cai nessa lorota quem não para um segundo para refletir. Para alguns poucos, como Arthur Duval, os médicos cubanos foram um problema no Brasil. Mas eles salvaram a vida de muitos brasileiros. O primeiro médico que muitos brasileiros conheceram foi um cubano ou uma cubana. E para milhares de brasileiros, problema mesmo foi a falta que eles fizeram depois que foram embora. Mais de 1.000 municípios ficaram sem médico quando eles foram embora. Isso, depois que passava. Não, mas calma, por um lado, eu entendo essa questão do dinheiro ir para lá. Porque desde criança, as crianças lá, você não vê uma criança querendo ser jogador de futebol, uma criança querendo ser um jogador de beisebol. Boxeadora. Geralmente é um boxeador, né? Cubano. Eles querem ser médicos, querem ser engenheiros, querem ser... Pô, já vi várias... Você caiu na propaganda, cara. Será que... Você caiu na fake news da propaganda de Cuba. Lá, hein? Cara, vou te falar uma coisa. Se Cuba é assim, por que as pessoas se matam nos oceanos tentando sair de lá? Você vê que ele não respondeu a pergunta, né? Vamos lá. No Brasil, só a mensalidade de medicina custa em média R$10.000. Você já viu pobre ou mesmo classe média remediada fazer medicina por aqui? Em Cuba, essa injustiça social não existe. Qualquer jovem pode se formar sem pagar mensalidade alguma. E outra coisa que eu acho engraçada, no capitalismo, quando empresários ficam com 90% ou mais da riqueza produzida pelos trabalhadores, isso é chamado de negócio de sucesso. A mais-valia indo para o bolso do proprietário dos meios de produção é lindo. Agora, quando é Cuba investido em saúde, educação, segurança, saneamento básico, usando recursos obtidos em missões médicas pelo mundo, aí esse pessoal chama de roubo. Se Cuba é assim, por que as pessoas se matam nos oceanos tentando sair de lá? Cuba é um país latino-americano e, como todos os países do continente, tem gente buscando uma vida econômica melhor nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, hoje cerca de 2 milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos e são cerca de 20 milhões de latino-americanos vivendo lá. Ou seja, sair do país não é coisa exclusiva de Cuba.
O que realmente diferencia Cuba nessa questão são 2 pontos. Primeiro, o fato de ser um país que sofre um bloqueio econômico há mais de 60 anos. E nós vimos aqui recentemente o impacto que o simples anúncio de algumas tarifas de importação causou. E isso é muito, muito menos do que o bloqueio que Cuba sofre. O bloqueio contra Cuba não se resume a meras tarifas de importação. O bloqueio contra Cuba também não se resume ao fato de que as leis do país, dos Estados Unidos, proíbem que eles importem qualquer coisa de Cuba. O bloqueio contra Cuba significa muito mais do que isso. Significa que os Estados Unidos multam e sancionam países, empresas e pessoas de todo o mundo, repito, de todo o mundo, que fazem negócios perfeitamente legítimos com Cuba. Por isso que se chama bloqueio, porque o objetivo dos Estados Unidos é isolar Cuba do resto do mundo, é asfixiar a ilha economicamente. E para além do bloqueio, outra diferença em relação ao resto da América Latina é que os cubanos têm privilégios nos Estados Unidos que ninguém mais tem. Para você ter uma ideia, existe até lei migratória nos Estados Unidos com um nome que faz referência direta a Cuba, a Lei de Ajuste Cubano. Essa lei garante o green card depois de apenas 1 ano morando nos Estados Unidos, mesmo que a entrada lá tenha sido irregular, sem visto e mesmo sem passaporte. E nesse período de 1 ano, eles ainda recebem benefícios que nenhum outro cidadão do mundo que tenha chegado sem visto nos Estados Unidos recebe, como auxílio moradia, advogado e apoio para conseguir emprego. Pergunta rápida: quantos brasileiros se arriscariam no oceano se tivessem esses mesmos privilégios? E olha, os Estados Unidos, desde a década de 60, incentivam a imigração irregular de cubanos para lá. Porque ao mesmo tempo que eles dão benefícios especiais e privilégios únicos aos cubanos, eles se recusam a dar visto para os cubanos que querem ir de maneira legal para os Estados Unidos. Se um cidadão cubano comum quiser pedir visto para os Estados Unidos, ele tem que sair de Cuba e fazer o pedido fora do país. Isso apesar dos Estados Unidos terem embaixada em Havana. Olha que loucura! Ou seja, os Estados Unidos dificultam a saída legal, estimulam a saída irregular e depois usam isso como propaganda contra Cuba. E o Arthur Duval está sendo aqui só uma caixa de ressonância dessa propaganda. Existem 2 Cubas. Existe Havana, que é um lugar lindo, maravilhoso, com riqueza, que é o cartão postal, que é que os caras falam, olha aqui como Cuba é maravilhoso. Existe a Cuba de verdade. A Cuba de verdade é o seguinte, irmão, o cara, ele não tem papel higiênico lá, brother. Tá fazendo caricatura, tanto quando fala de Havana como do resto do país. Havana é uma capital latino-americana, tem belezas e lugares muito legais, mas tem problemas graves também, como qualquer outra cidade grande da América Latina. Na verdade, não tem os problemas de violência e drogas que existem nas grandes cidades latino-americanas, mas tem os graves problemas de carência e estrutura que um bloqueio econômico de mais de 60 anos inevitavelmente provoca. Olha, eu morei em Cuba 1 ano e nunca vi falta de papel higiênico lá, nem para mim nem para ninguém que eu tenha conhecido. Aconteceu uma vez de eu só encontrar desodorante no 3º mercado que eu fui, e outra vez eu só encontrei aparelho de barbear em um posto de gasolina. Cuba é sim um país com graves problemas econômicos, mas não é essa caricatura que ele está pintando aí. Os americanos? Lá, você não pode receber um turista estrangeiro na tua casa. Nada a ver isso aí. Eu morei 5 meses na casa de uma família e 7 na de outra. Fora isso, eu fui em várias casas de amigos, em várias cidades, em várias províncias do país. Não sei de onde esse cara tira essas loucuras. Você não pode sair. Se o lugar é bom, por que você não pode sair? Você não pode sair, cara. Você não pode sair. Eu falo assim, eu não quero morar em Cuba. Você não pode, você tem que morar aqui. Pois é, sabe do que um cubano precisa para sair do país? Exatamente do mesmo que um brasileiro precisa para sair do Brasil: dinheiro para passagem e visto do país de destino. Não existe essa proibição do governo cubano que ele está falando aí. Isso é só mais uma das mentiras que ele fala sobre Cuba. Mas onde eu sei que é diferente é nos Estados Unidos. Não sei se você sabe, mas os estadunidenses eles são proibidos de sair dos Estados Unidos para ir para Cuba. Isso é textualmente proibido nas leis do país. Sim, os cidadãos da Terra da Liberdade são simplesmente proibidos de fazer turismo em Cuba. Trabalho para os atletas olímpicos de Cuba. Cara, os caras vão... Vamos jogar bola, beleza, sou da seleção de futebol. O cara cai em outro país, ele foge. Aí os caras mantêm a família do cara sob custódia. O governo mantém a família do cara sob custódia pro cara voltar. Isso é ditadura, brother.
Não, isso não é ditadura, isso é mentira sua. Sim, alguns atletas ficam em países ricos porque lá podem ganhar salários milionários que em Cuba eles não ganhariam. São atletas de ponta formados por Cuba que fazem essa opção. Alguns deles. Agora, o Haiti, Guatemala, Panamá, Honduras, etc., não formam atletas assim. Por que será? Agora, o que ele está fazendo aí tem nome, é a falácia da generalização precipitada, que é tirar uma conclusão geral de uma amostra que não é representativa da totalidade. Se fosse como ele diz, já nem existiria esporte em Cuba. E não só existe, como o país está sempre entre os que têm os melhores resultados nos rankings das Olimpíadas e dos Jogos Pan-Americanos. E essa história de que Cuba mantém famílias de atletas reféns, isso aí é só para quem está vendo muito filme de espionagem barato mesmo. A única sanção é não competir pelo país. Ou seja, não tem nada de famílias sequestradas. Isso é absurdo, puro sensacionalismo. Mentira deslavada. Aí o cara vai falar o quê do mundo pra fora? Não, aqui é uma bosta. Não, o cara fala, os médicos cubanos são os melhores do mundo. Mentira. Te pergunto uma coisa. A gente lá pelo menos é boa, né? Não é, cara. Mas é pelo um menos lixo. Tinha médico é um aqui, né? lixo, cara. Mas pelo menos tinha médico. Mas tem aqui, mano, tem bastante médico no Brasil. Mas no Brasil porque... tem muito médico também. Mas por que lá? Cuba tem mais de 8 médicos por 1.000 habitantes. Isso é quase o triplo do que no Brasil. É o país com maior densidade médica do mundo. Isso não seria possível com uma medicina de lixo. Hoje, Cuba envia médicos para 56 países de todos os continentes. Enquanto alguns países exportam guerra, Cuba exporta saúde. E isso não seria possível com uma medicina de lixo. A mortalidade infantil em Cuba é de 7 por 1.000 nascidos vivos. E isso não seria possível com uma medicina de lixo. A média da mortalidade infantil na América Latina é o dobro da de Cuba. No Brasil é quase o dobro, é 13. E lembra da pandemia? Mais de 40 países em todos os continentes receberam brigadas médicas cubanas, inclusive países ricos como a Itália. E isso não seria possível com uma medicina de lixo. Lá tem tanto médico assim, então... Cara, na verdade é o seguinte, o cara tá numa situação tão ruim que o governo manda ele trabalhar em outro lugar, ele vai. Se o lugar é bom, como é que você não pode sair, cara? Como é que você é obrigado a dar 90% do seu salário pro regime? Meu tio casou com uma cubana. Cara, tem várias pessoas que saem de Cuba e vêm pra cá, refugiados, cara. Tem várias pessoas que saem de Cuba ou o governo cubano não deixa ninguém sair? Vamos lá, o Arthur Duval precisa se decidir. Afinal, o governo cubano não deixa ninguém sair ou muitos cubanos vêm pro Brasil? As duas coisas ao mesmo tempo não dá, né? Na verdade, o que acontece com essa questão de refugiados é o seguinte: é muito difícil que um cubano comum consiga visto para o Brasil, porque o governo brasileiro exige coisas quase impossíveis. Por exemplo, um convite formal de um brasileiro, e a maioria dos cubanos, claro, não conhece ninguém aqui. Então o que eles fazem? Eles vão para Guiana, que não exige visto de cubanos, e de lá eles entram no Brasil, porque a Guiana tem fronteira terrestre com o Brasil. Ao entrar no país, eles pedem o status de refugiados, mas não porque sejam perseguidos em Cuba nem nada do tipo. O que acontece é que pela lei migratória brasileira, no momento que um estrangeiro pede o status de refugiado, ele já consegue imediatamente o direito a vários benefícios aqui, como documentação, carteira de trabalho, acesso a hospitais, a educação, tudo. Ou seja, o pedido de refúgio é só uma tática usada para se estabilizar no Brasil. Tem um vídeo, é até emocionante, um cubano, o cara vai num mercado, quando ele olha as prateleiras cheias, assim, ele começa a chorar. Ele fala, caralho, eu nunca vi tanto frango na minha vida, mano. Vamos sair do emocional e do anedótico para olhar o que realmente importa, que é o estrutural. Cuba é um país pobre, como quase todos os países da América Latina, e hoje enfrenta a pior crise desde 1959, pior que nos anos 90, quando caiu a União Soviética. Tem erros internos de gestão econômica, o próprio governo reconhece isso a todo momento, e tem também o bloqueio econômico, que já dura mais de 60 anos e tem se intensificado muito nos últimos anos. Agora, essa crise não é sinônimo de fracasso do socialismo, como Arthur Duval está querendo vender. Isso só faria sentido em dois casos e nenhum deles acontece. Primeiro, se Cuba estivesse passando por essa crise sem o bloqueio, se não existisse o bloqueio, e segundo, se os vizinhos capitalistas de Cuba estivessem melhores que o país. E aí está o ponto que esses caras nunca mostram.
Compare Cuba com Haiti, Jamaica e República Dominicana, que são os países mais próximos. Em todos os indicadores sociais, Cuba está muito na frente. Por exemplo, a expectativa de vida em Cuba é de 78 anos. No Haiti é de 65. Outro dado importante, enquanto a mortalidade infantil em Cuba é de 7 bebês para cada 1.000 nascidos vivos, no Haiti é 40. E são só 77 quilômetros separando os dois países. Mas um é capitalista e o outro é socialista. Aí você pode falar, mas comparar com o Haiti é sacanagem. Aliás, não sei porque não seria uma comparação válida, mas ok, vamos comparar com o Brasil então, que é um país riquíssimo em recursos naturais, coisa que Cuba não é, e que não sofre nenhum bloqueio econômico. No Brasil, a mortalidade infantil é de 13 para cada 1.000 nascidos vivos, praticamente o dobro do que é em Cuba. Para as milhares de crianças cubanas que sobreviveram desde 1959 e que teriam morrido se tivessem nascido no Haiti ou no Brasil, o socialismo cubano não é um fracasso. Imagina como que estaria Cuba hoje sem o bloqueio econômico. Olha, seria ridículo e até desumano negar que Cuba tem problemas econômicos graves, mas a verdade é que mesmo pobre e bloqueada, Cuba tem indicadores sociais que superam todos os seus vizinhos capitalistas e está muito acima da média latino-americana. Quando alguém como Arthur Duval mostrar ou mencionar algo como um cubano emocionado com frango num supermercado, lembre-se, isso é caricatura feita por pessoas que não estão preocupadas de verdade com os cubanos. Se estivessem, estariam denunciando o bloqueio contra o país. Quem de verdade quer o melhor para os cubanos tem que lutar da maneira que for possível pelo fim do bloqueio econômico dos Estados Unidos. É sério, velho? Mano. Você caiu na propaganda. Eu vou pra lá, eu vou Eu ver também isso aí, caí, cara. Eu também caí. Quero ver pessoalmente. Eu quero ir pra lá e ver pessoalmente, tipo, se é real mesmo ou não. Pois é. Porque eu já li um livro sobre o Fidel, assim, não tem nada a ver com... Não era nenhum cubano que escreveu, foi um americano que escreveu sobre o Fidel. Mas tem falando também. Sobre, tipo, que ele era da CIA, que ele trabalhou lá e ele voltou pra Cuba pra ajudar... Que coisa linda. Não para ajudar, mas para tipo, tentar mudar alguma coisa. Cara, e foi contra o governo americano, aqui no Brasil, não tem gente que defende o Maduro na Venezuela? Com certeza. Tem também gente que defende o Fidel aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também tem, cara. Tem os caras brincando de revolucionário porque eles não estão lá. Quem faz a revolução é quem está lá. Agora eu vou te falar uma coisa. Se o Fidel fosse bom, você acha que ele precisaria fuzilar o oponente? Não é modo de falar, é fuzilar mesmo. O cara pega assim, você é contra o meu governo? Paredão, fuzilamento. O governo revolucionário levou aos tribunais os acusados de terem cometido crimes de guerra durante o governo de Batista. Todos os condenados ao fuzilamento, que foram cerca de 500 pessoas, eram das forças armadas da ditadura de Batista. Todos condenados por assassinatos, torturas e violações sexuais. Até os Estados Unidos, que apoiavam Batista, pararam de vender armas para o governo dele porque estava pegando muito mal ter sua imagem associada a um regime tão sanguinário. O que acontecia? Quando uma coluna do exército perdia uma batalha para os guerrilheiros na Sierra Maestra, o governo enviava esses criminosos para destruir os povoados dos camponeses da região. Eles queimavam suas casas, queimavam suas plantações, assassinavam todos os homens, violentavam as mulheres e até torturavam as crianças para arrancar informações. E aí, quando os revolucionários chegaram ao poder, o povo em fúria foi para as ruas querendo fazer justiça com as próprias mãos. E o governo não permitiu que isso acontecesse, porque iam acontecer muitos linchamentos. Teria sido muito pior se o Fidel e os revolucionários não tivessem tomado controle da situação e elevado os criminosos de guerra para julgamento. Então, assim, para o paredão foram somente militares criminosos de guerra, não pessoas comuns que não apoiavam o governo revolucionário, como diz o Arthur Duval. Eu sei, cara, porque quando eu tava no colegial, eu via vários moleques usando camiseta do Che Guevara. Sabe aquela camiseta? Puta, eu tenho um amigo que o nome dele era Rodrigo. Eu já usei também. O e-mail dele era Rodriguevara. Era uma moda, tipo, nossa, Che Guevara. E a gente nem sabia o que é. Tem Ele não era uma boa aquele pessoa. filme lá, como é que é? O... Puta que pariu, Diário esqueci de o nome do Motocicleta. filme, que é... Que conta a história dele, ele numa moto, ai, nossa, que romântico, o cara vai lá, ele é um herói. Esqueci o nome do filme. Ele não era uma boa pessoa, além de ele ser racista, ele era perseguidor de gays. Exatamente, eu tô ligado, bro. Tô ligado disso aí. Então a gente não pode ver de pelo menos propaganda. estudei isso aí. Acho que o áudio não ficou muito bom aí, mas o que ele está falando é que o Che Guevara era racista e homofóbico.
É incrível como as pessoas fazem acusações tão sérias e de maneira tão leviana, sem apresentar nada de concreto que dê base para essas acusações. Bom, sobre o suposto racismo do Che Guevara. Até 1965 existia um verdadeiro apartheid em boa parte dos Estados Unidos. Os negros não podiam frequentar os mesmos bares, restaurantes e nem usar os mesmos banheiros públicos que os brancos. E isso se reproduziu em Cuba até 1959, porque até essa data o país era uma semicolônia dos Estados Unidos. A partir de 1959, o governo revolucionário acabou com tudo isso. E um dos maiores líderes dessa revolução, e um dos nomes mais importantes do novo governo, era o Che Guevara. Então é completamente descabido acusar ele de racismo. Ele era justamente o oposto disso. Che é o cara que foi embora de Cuba para lutar no Congo ao lado dos negros. Como que pode acusar ele de racismo? É totalmente sem sentido isso. Chamar ele de racista é uma enorme injustiça. Eu também não sei de onde tiraram que ele era homofóbico, realmente eu não sei. Mas eu sei que é preciso tomar muito cuidado com os anacronismos. O Che foi assassinado em 1967 pela CIA. E até 1990, 23 anos depois da morte do Che, a OMS considerava a homossexualidade uma doença mental. A Inglaterra só descriminalizou totalmente demonstrações públicas de homoafetividade em 2010. Então, assim, não tenho nenhuma evidência de que o Che, séria, de que o Che foi homofóbico. Bom, é isso, pessoal. Vou parando por aqui. Já estou intoxicado de Arthur Duval. Espero que as informações trazidas aqui tenham sido úteis, tá? E até a próxima análise.